Muito bem, agora nós vamos lidar sobre os norteadores da ação pedagógica nas unidades escolares. Iremos tratar sobre o conselho de classe, as reuniões pedagógicas, a formação continuada, a hora de atividade, o planejamento de ensino e um dos fatores mais importantes dentro do desenvolvimento dos alunos, a organização dos espaços. Conselho de classe. O conselho de classe é órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no projeto político-pedagógico da escola e do regimento escolar. É o momento em que os professores, equipe pedagógica e direção se reúnem para discutir, avaliar as ações educacionais, indicar alternativas que busquem garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Bom, depois vamos analisar as formas como o processo de conselho escolar pode ser organizado. Mas enfim, o conselho escolar, o conselho de classe, ele está fundamentado dentro do projeto político-pedagógico e do regimento da escola. Toda escola tem um projeto político-pedagógico que refere-se aos conteúdos que serão trabalhados e às competências que serão desenvolvidas pela escola. Esse projeto político-pedagógico leva em consideração as especificidades das matérias a serem trabalhadas e os objetivos gerais, estes ordenados pelo Estado, e também do regimento escolar. Ou seja, o conselho de classe não é uma reunião que acontece de qualquer forma. Ela tem seu propósito e sua aplicação bem definida. Isto é consultivo e deliberativo. É uma reunião na qual os professores, a equipe pedagógica e a direção, elas se reúnem para discutir, isto é, chegar em consensos, avaliando todas as ações pedagógicas e educacionais que irão ser desenvolvidas ou que já foram, para indicar alternativas, caso sejam necessárias, na busca pela efetivação, isto é, pelo sucesso do processo de ensino e da aprendizagem dos alunos. Ou seja, é um momento onde os professores, além de lidar com os assuntos didáticos e pedagógicos, eles devem se juntar para ver o estado dos alunos, o estado em que está a aprendizagem dos alunos. É uma espécie de órgão de conselho na qual se avalia o desenvolvimento desses alunos junto à equipe pedagógica e à direção. Este texto eu peguei do site Gestão Escolar, que também está ligado ao governo do Paraná. O RL está aqui, caso alguém queira ler. De acordo com o governo do Paraná, o conselho de classe pode ser organizado em 3 momentos, que é o pré-conselho, que fala o levantamento de dados do processo de ensino e a disponibilização aos conselheiros, isto é, professores, para análise comparativa do desempenho dos estudantes, das observações, dos encaminhamentos didáticos metodológicos realizados e outros, de forma a dar agilidade ao conselho. É um espaço de diagnóstico. Basicamente, o pré-conselho é um momento no qual, antes da realização em si, são levantadas as demandas que serão trazidas aos conselheiros, principalmente aos professores. São demandas que são trazidas através de dados para analisar o desempenho desses estudantes, além de algumas observações que possam ser feitas em relação aos encaminhamentos didático-metodológicos que são realizados. Isto é um diagnóstico feito geralmente pelo gestor escolar, pelo gestor pedagógico,
no qual este analisa de uma determinada classe como está o desenvolvimento desta classe em relação a uma matéria ou a matérias no geral, trazendo todos estes dados e, quando no conselho em si, será discutido com os professores daquela matéria em específico sobre o andamento deste em relação àquela sala. Portanto, é algo que pode também trazer algumas observações de caráter didático e metodológico, isto é, através também de conversas entre o gestor pedagógico e os alunos de uma sala em questão, avaliar como está se desenvolvendo a avaliação e o método de ensino com estes alunos de determinado professor ou professores em um geral. É o espaço de diagnóstico, ou seja, é uma avaliação antes da discussão. O conselho em si, ele já pode ser nas três partes. O conselho em si é o momento em que todos os envolvidos no processo se posicionam frente ao diagnóstico. Aquele diagnóstico é feito pelo pré-conselho, geralmente pelo gestor pedagógico, e define em conjunto as proposições que favoreçam a aprendizagem dos alunos. Então, por meio de uma reunião onde são feitos discussões e acordo, são levantadas as possíveis soluções ou ações que devem ser realizadas pelos professores para sanar, se for o caso, alguns problemas que venham existir. Noutros, avaliar, quando também for o caso, como um bom desempenho dos alunos foi alcançado para ser analisado e replicado, se possível, entre outras salas. Isso lidando apenas no contexto dos alunos em si, do desenvolvimento pessoal dos alunos. Mas isso também pode se referir a outras coisas. Na questão didática, por exemplo, os conteúdos que serão trabalhados. Por exemplo, numa mesma escola pode haver 3 professores de matemática. Os 3 professores de matemática podem avaliar como está o desenvolvimento dos alunos numa série e, com base nisso, chegar a algum acordo ou a uma ajuda mútua sobre o que pode ser realizado entre eles para que algum caso ocorra possa ter um melhor desempenho em relação a seus alunos específicos. O pós-conselho já é o momento em que as ações previstas pelo conselho de classe são efetivadas. O pós-conselho é quando, decorrer dos assuntos a serem discutidos, estando fechado um acordo, escolhe-se pôr isto em prática. Agora, isto foi posto em prática e depois será reavaliado em outro pré-conselho para discutir o que deu certo e o que não deu certo. As discussões, tomadas de decisões, devem estar respaldadas em critérios qualitativos como os avanços obtidos pelo estudante na aprendizagem, o trabalho realizado pelo professor para que o estudante melhore a aprendizagem, a metodologia de trabalho utilizada pelo professor, o desempenho do aluno em todas as disciplinas, o desempenho do aluno no ano seguinte, as situações de inclusão, as questões estruturais, os critérios e instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes e outros. Cabe à equipe pedagógica a organização, a articulação e acompanhamento de todo o processo de conselho de classe, bem como a mediação das discussões que deverão favorecer o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Vamos lá. Basicamente, as discussões e as tomadas de decisões devem estar respaldadas em critérios qualitativos,
Um critério qualitativo é um critério que deve ter como base a observação, e não simplesmente os números, que seria um critério quantitativo. Então, entre esses critérios qualitativos estão os avanços obtidos pelo estudante na aprendizagem. Ok. Avaliar se um estudante em específico, como foi o andamento da aprendizagem deste aluno no prazo em si onde estão se discutidos. O que inclui, por exemplo, o trabalho realizado pelo professor para que este aluno consiga melhorar a aprendizagem. Este aluno conseguiu melhorar a aprendizagem? Em qual sentido? Qual foi a participação do professor neste caso? Esse sim, como isto foi realizado ou pode ser realizado em outros alunos. Em seguida, que também a metodologia utilizada pelo professor, ou seja, está relacionado ao trabalho desenvolvido pelo professor. Qual metodologia foi passada? Foi uma metodologia mais conservadora, mais liberal, ou uma metodologia que privilegiasse, por exemplo, a discussão, ou que privilegiasse o conteúdo, privilegiasse a tabulação de dados, ou então a assimilação de conteúdo. Foi uma metodologia mais crítica ou mais assimiladora? Uma metodologia que buscasse a maior participação escrita ou uma participação de debates? Enfim, são vários critérios que devem ser levados em consideração. Entretanto, também deve ser levado em consideração a própria efetividade das matérias em si. Por exemplo, uma matéria de exatas não haverá tantos debates quanto numa matéria de humanas que favorece o debate. Por exemplo, uma matéria de humanas como a filosofia e a sociologia, o debate ele é mais franco, mais ativo, mais intenso. Já uma matéria de humanas, como por exemplo a história, o debate ele também pode estar presente, mas deve estar acompanhado de fatores que deem sustentação a esse debate. São fatores que notadamente diminuirão a frequência desse debate, porque são questões sobre dados históricos, sobre situações a serem levantadas e o contexto de cada uma delas. Bom, passada essa questão dos alunos em específicos e do trabalho dos professores, há também o desempenho deste aluno específico em todas as matérias, em todas as disciplinas. Então, o professor, o conselho, irá avaliar como foi o desempenho deste aluno em todas as matérias que foram trabalhadas. Isso é, se em relação ao conselho anterior ou em relação ao ano anterior ou ano seguinte, este aluno ele melhorou o seu desempenho no geral, ou caso tenha diminuído, vir a tomar decisões que lidam com a particularidade deste aluno. Há também as situações de inclusão. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre a inclusão de alunos com transtornos de desenvolvimento, de alunos com superdotação, com transtornos neuromotores. Enfim, essa questão da inclusão, ela é muito ampla. Ela se responde tanto a uma questão física, cognitiva, e também a uma questão de inclusão social que deve ser discutida ponto a ponto. As questões estruturais, por sua vez, referem-se à própria estrutura da escola. Então, como está a estrutura física de uma sala? As cadeiras estão em bom estado ou não estão? Precisam ser trocadas? Precisa de uma reforma? Precisa trocar o ventilador? Enfim.
os critérios e instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes, entre outros. Critérios de avaliação é uma coisa muito específica que deve ser levado em consideração também com a matéria. Por exemplo, numa matéria exata, o critério de avaliação buscará a tabulação de dados exatos. Então, números. Numa matéria de humanas, esse dado se buscará, por exemplo, pela assimilação e pela criticidade. Enquanto isso, vai caber à equipe pedagógica a organização e a mediação de tudo isto. Será ela que deverá acompanhar o processo e mediar as discussões conforme seja necessário para favorecer o desenvolvimento de práticas pedagógicas. Porque é importante lembrar, estamos lidando com pessoas e pessoas volta e meia tem alguma picuinha. Então, pode descambar para alguma discussão que saia do escopo do desenvolvimento pedagógico para, por exemplo, a pura acusação ou para o barraco, como se fala por aí. Isso é algo que não é desejável. Por isso que é importante que o conselho de classe tenha a mediação da equipe pedagógica, buscando o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Agora sobre as reuniões pedagógicas em si. Esse eu já tirei do site que está destacado. Fala assim. Que são encontros entre professores e gestores, geralmente a direção e coordenação pedagógica, cujo objetivo é refletir sobre as temáticas que envolvem a prática pedagógica no âmbito escolar, tais como planejamento, metodologia, disciplina, avaliação e conteúdos curriculares. As reuniões pedagógicas podem ocorrer a cada dia, semanalmente, quinzenalmente ou até mesmo mensalmente, de acordo com cada estabelecimento ou sistema de ensino. Beleza. Podemos ver que, por exemplo, que uma reunião pedagógica é uma reunião que envolve professores. Não todos os professores, que aliás, uma das principais diferenças entre a reunião pedagógica e o conselho de classe é que o conselho de classe ele ocorre de acordo com uma certa periodicidade dentro do estatuto do regimento interno da escola. Ao passo que as reuniões pedagógicas elas podem acontecer todo dia, de forma semanal, quinzenal ou até mesmo mensalmente, com alguns professores ou todos os professores, mas por exemplo, com apenas os professores de matemática, por exemplo. Entre apenas os professores de matemática, os gestores, pode ser todos os gestores ou apenas um gestor em específico, mas a direção ou a coordenação pedagógica. Ou seja, não há uma reunião que possa necessariamente todos os professores, ao passo que o conselho de classe, assim, a reunião pedagógica pode ser algo muito mais particular e por assim dizer, ter como um objetivo, traçar um planejamento ou metodologia e uma discussão sobre uma disciplina específica visando o desenvolvimento desses conteúdos curriculares, o que vai participar também pela avaliação. Portanto, é algo que vai variar de cada estabelecimento ou de cada sistema de ensino. Por exemplo, estabelecimento é de escola para escola. Esse sistema de ensino pode ser para o Fundamental 1 de um jeito, para o Fundamental 2 do outro, ou para o ensino médio de outra maneira totalmente distinta. Segundo Torres, a própria designação reuniões pedagógicas parece não corresponder com seus objetivos, uma vez que se constitui ainda em espaços onde são abordadas questões administrativas ou institucionais e demandas do dia a dia. Nesse caso, as reuniões pedagógicas são também momentos para distribuição de materiais, orientações normativas, avisos e discussões de aspectos de infraestrutura física da escola, entre outros, o que muitas vezes pode contribuir para sua descaracterização ou redução. Faz necessário, portanto, que os objetivos e as reflexões pedagógicas desses encontros sejam assegurados e que se criem estratégias para tratar dos aspectos de caráter mais administrativo. Bom, aqui já é uma crítica que o Torres faz. Mas, por exemplo, como eu disse algo que pode ocorrer
com uma periodicidade não tão definida quanto o conselho de classe. Então, por ter esse caráter mais informal, uma reunião pedagógica pode escapar ao objetivo pedagógico e lidar apenas sobre uma questão de espaço ou uma questão administrativa. Por exemplo, pode ser realizada uma reunião pedagógica para tratar sobre uma festa da escola. Páscoa, festa junina ou festa de Natal, caso seja. Isto não é uma reunião pedagógica. Não, sendo sincero, lidar com uma festa junina não é uma reunião pedagógica. Entretanto, é uma reunião. E ele recebe ainda assim o nome de pedagógica. Pode de maneira marginal com questões pedagógicas. Ser tratadas questões da cultura caipira, por assim dizer. Mas não é uma reunião que lida explicitamente apenas com questões pedagógicas, mas sim também questões mais administrativas. No caso, por exemplo, de uma festa junina, seria o caso de, numa reunião, definir um cronograma de como e quando aconteceria tal reunião. Aliás, esse cronograma provavelmente já estaria definido. E uma maneira de adequar as atividades que os professores estão realizados para a realização desta festa em específico. Portanto, não é necessariamente pedagógico, porque isso pode descaracterizar ou reduzir este caráter pedagógico. Mas não deixa de receber este nome, embora também possa ter um caráter mais administrativo. Muito bem, agora vamos falar sobre uma outra questão. Essa questão aqui já diz respeito aos professores em específico. É claro que também é uma questão que pode ser lidada no conselho de classe ou em reuniões pedagógicas para esse fim, que é da formação continuada. Isso diz respeito aos professores. A formação continuada é uma prática relacionada à busca constante pela qualificação profissional, com o objetivo de melhorar a prática docente e a trajetória profissional do professor. Ela acontece através de cursos de formação, capacitações, oficinas, programas de qualificação profissional, entre outras abordagens, oferecida por instituições privadas e públicas para profissionais que atuam em todos os segmentos da educação. O professor que busca a formação continuada para se qualificar se torna capaz de se adaptar às novas tendências da educação, além de acompanhar as evoluções do processo de ensino e aprendizagem. Um dos objetivos da formação continuada para os professores é incluir metodologias de ensino inovadoras nas propostas pedagógicas e desenvolver conhecimentos que possam agregar no aprendizado dos alunos. Enfim, é um processo que tem como objetivo a qualificação profissional. Estes professores são pessoas profissionais, eles estão na escola a trabalho. Portanto, a questão da formação continuada, que está continuamente se qualificando, é algo que traz muito, agrega muito ao desenvolvimento e ao aprendizado dos alunos. Portanto, é algo que é realmente importante e é algo que deve ser incentivado pela gestão escolar, porque a partir da qualificação profissional, os professores podem melhorar a sua prática e a sua trajetória como professor. É algo que ajuda tanto os alunos quanto ajuda os professores em si. A questão do salário. Um professor com uma formação melhor pode vir a ganhar mais. Então é algo que é importante para os dois lados. É importante tanto para o lado do aluno quanto para o lado do professor. Já essa formação continuada, ela pode acontecer tanto através de cursos de formação. Por exemplo, os sindicatos
Sindicato de Professores, pelo menos em São Paulo, oferece vários cursos de formação. Pode ocorrer também através de capacitações específicas, oficinas serão, por exemplo, eventos, ou então através de programas de qualificação profissional. Entre outras abordagens oferecidas tanto por instituições privadas quanto públicas. Enfim, vamos lá. Esses cursos de formação, capacitação, oficinas, programas de qualificação são formas com as quais os professores podem continuamente se profissionalizarem. Agora, isso só pode acontecer, ou isso só pode vir a acontecer através de um acordo com a escola. Afinal, se o professor vai despender tempo para participar de uma oficina, uma oficina, por exemplo, tivemos a Bienal do Livro agora. Na Bienal do Livro, se eu não me engano, houve um painel para professores. É uma oficina. E querendo ou não, isto pode contribuir para uma formação continuada do professor ao ter contato com diferentes e novas formas do processo de ensino de aprendizagem. Portanto, para que o professor possa ir em um dia, 2 ou 10, caso seja a situação, isso deve estar em acordo com os professores, com a escola e com a direção. Esse acordo é realizado, por exemplo, nas reuniões pedagógicas. Houve a crítica ali do Torres sobre um caráter mais administrativo. Entretanto, há uma reunião pedagógica, desde que ele com a escola continua sendo uma reunião pedagógica. Neste caso em específico, há uma reunião que não fala sobre uma questão pedagógica em específica, mas fala sobre a formação dos professores, que irá se refletir sobre a formação pedagógica dos alunos. O professor que busca a formação continuada para se qualificar se torna capaz de se adaptar às novas tendências da educação. Esse é um ponto importante. Novas tendências da educação. Uma tendência é algo que acontece por um momento e pode ser ou não proveitosa e se firmar com o tempo. Entretanto, só dá para saber se essa tendência ela será proveitosa e firmada com o tempo se ela for testada. E como é que isso é testado? Através de um processo contínuo de evolução do processo de ensino-aprendizagem. Então, teriam novas técnicas de ensino, que serão as tendências de educação, nas quais, aí sim, através dessa formação continuada, o professor pode ter acesso mediante um acordo, para assim dizer, com a escola. É obrigatório esse acordo? Não. O professor pode fazer isso em sua hora vaga, quando não estiver trabalhando. Mas é óbvio que, se é em função da educação, é importante ou é interessante que isso seja feito de comum acordo. Um dos objetivos da formação continuada para os professores é incluir metodologias de ensino inovadoras, que é o que eu estava falando sobre o processo de ensino-aprendizagem. Existem diferentes metodologias de ensino, mas como você pode, ou como o professor pode, acompanhar essas tendências se ele não participar, se ele não continuar se formando continuamente? As formas de ensino atuais, elas devem ser diferentes das formas de ensino de 50 anos atrás. Vivemos hoje num mundo com uma tecnologia ambulante. Há 50 anos não havia isso. Portanto, o método de ensino de hoje ele deve ser adaptado para os tempos atuais, diferentes. Ou seja, o que quer dizer que os métodos de ensino de 50 anos atrás não cabem mais da mesma forma que cabiam naquela época atualmente. O mesmo se aplica ao método de ensino de hoje. Daqui 10 anos ele pode estar obsoleto. Portanto, a formação contínua é algo muito importante tanto para os professores quanto para as escolas. E isso é importante porque para agregar no aprendizado dos alunos.
Então, recapitulando, nós já falamos aqui sobre conselho de classe, reuniões pedagógicas e formação continuada. Este vídeo já está com 30 minutos e alguma coisa. Para não ficar muito cansativo, encerrarei este vídeo por aqui. Em seguida, retornarei falando sobre os conceitos de hora-atividade, planejamento de ensino e organização dos espaços. Assim dito, até o próximo vídeo.